Boa noite, pessoal. Acho que agora funcionou aqui o acerto. O acerto tecnológico. Acho que agora vai. A gente tem a proposta hoje de discutir sobre o tema de como encarar o sofrimento. E a gente vai pegar uma análise espírita, ver as possíveis contribuições. E a gente vai fazer alguns comentários a respeito disso. Tá legal? Para iniciar, a gente pede a Deus que nos abençoe nessa proposta, pede aos espíritos amigos que nos auxiliem nessa reflexão, que eles possam estar junto de nós, nos fortalecendo, nos ajudando nesse momento, para que a gente consiga fazer as reflexões que sejam úteis para o contexto que a gente vive. Vamos lá, então. Gostaria de esclarecer que a gente vai repetir aqui o esquema que a gente tem feito nas lives anteriores. A gente começa com uma breve exposição do tema, passando pelos pontos que a gente considera mais importantes de maneira sintética, e na sequência a gente abre o espaço, o pessoal que quiser fazer comentários, acrescentar entendimento a respeito do tema, ou que desejarem fazer perguntas ou manifestar qualquer forma de discordância, basta colocar nos comentários que a gente lê e dialoga a partir disso, né? Não é tão direto quanto se tivesse presencialmente, de corpo presente, por assim dizer, mas é o que é possível da gente fazer. Tá? Eu iniciei essa reflexão lendo uma pequena história, ou uma pequena lenda budista, se a gente pode chamar assim, que se refere à figura de Kisa Gotami. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar a respeito. Mas basicamente a lenda diz o seguinte, eu vou ler, ela é curtinha para a gente iniciar as nossas reflexões. Ela fala assim: na época do Buda, uma mulher chamada Kisa Gotami sofreu a morte de seu filho único. Sem conseguir aceitar o fato, ela corria de um ao outro, em busca de um remédio que restaurasse a vida da criança. Dizia-se que o Buda teria esse medicamento. Kisa Gotami foi ao Buda, fez-lhe reverência e apresentou seu pedido. O Buda pode fazer um remédio que recupere meu filho? Sei da existência desse remédio, respondeu o Buda, mas para fazê-lo preciso ter certos ingredientes. Quais são os ingredientes necessários? Perguntou a mulher, aliviada. Traga-me um punhado de sementes de mostarda, disse o Buda. A mulher prometeu obter o ingrediente para ele. Mas, quando ela estava saindo, o Buda acrescentou um detalhe. Exijo que a semente de mostarda seja retirada de uma casa na qual não tenha havido morte de criança, cônjuge, genitor ou criado. A mulher concordou e começou a ir de casa em casa à procura da semente de mostarda. Em cada casa, as pessoas concordavam em lhe dar as sementes. Mas, quando ela lhes perguntava se havia ocorrido alguma morte naquela residência, não conseguiu encontrar uma casa que não tivesse sido visitada pela morte. Uma filha nessa aqui, um criado na outra, em outras o marido ou o pai haviam morrido. Kisa Gotami não conseguiu encontrar um lar que fosse imune ao sofrimento da morte. Vendo que não estava só na sua dor, a mãe desapegou-se do corpo inerte do filho e voltou ao Buda, que disse com enorme compaixão: você achava que só você tinha perdido um filho. A lei da morte consiste em não haver permanência entre todas as criaturas vivas. Essa é uma lenda budista usada nos ensinamentos dessa tradição, mas que se reporta de maneira bem direta também no pensamento espírita. E também a moral de Jesus, se a gente lembrar bem, o mestre tinha preferências por narrar pequenas histórias que ficaram conhecidas como as parábolas. Interessante notar a didática, vamos dizer assim, que o Buda adotou em relação a essa mulher, que acolhe o sofrimento dela, mas faz uma proposta de ação que a conduz ao mecanismo reflexivo.
Há uma percepção de Buda ali, segundo a gente pode fazer também essa compreensão, de que a maior dificuldade dessa mulher não era o sofrimento em si, mas era o comportamento dessa mulher diante do sofrimento que a vida lhe apresentou. Quando se trata especificamente sobre a morte, esta é uma situação da qual não podemos escapar. Inevitavelmente todos vivemos essa situação, nas duas polaridades, por assim dizer. Nós vivemos a questão da morte, claro, por uma experiência pessoal, que é inevitável, na qual o dia de cada um de nós chegará. E vivemos também a experiência da morte das outras pessoas que nos são queridas. Atravessamos a experiência dessa perda, o sofrimento dessa separação de uma pessoa que gostamos de nós através da morte. Mas vejam vocês que um ponto importante aqui é: este é um tipo de sofrimento inevitável à medida em que nós estamos encarnados. Não há como fugir disso. Não importa a minha condição de vida, não importa a situação financeira, não importa o estado social, não importa as considerações que eu tenha a respeito da minha própria importância, a morte é o processo mais democrático que nós conhecemos quando nós estamos encarnados, ao lado do sofrimento em si. Todos nós sofremos nesta condição evolutiva, e à medida que estamos encarnados, todos nós vamos atravessar esse processo e vamos acompanhar o processo de transição de outras pessoas. Vejam vocês que nós estamos no meio de uma pandemia, que é um processo onde a morte acontece em escala maior e no intervalo de tempo menor. Então isso nos chama a essa reflexão. E vivendo tempos difíceis e desafiantes como esse, é mais uma oportunidade para a gente refletir sobre a morte. Porque muitas vezes parte do nosso sofrimento associado à morte se dá em a gente simplesmente ignorá-la. Como a gente também usa como uma ferramenta de defesa psicológica com relação a outros tipos de sofrimento. A grande questão é que a morte tem um prazo determinado para terminar esse adiamento, esse pensar sobre. Então, nós, no meio da pandemia, devemos considerar isso mais uma vez, com mais seriedade. Devemos pensar que pode ser essa a época em que nós vamos desencarnar. Devemos considerar que pode ser essa época onde pessoas que não são queridas próximas vão desencarnar em virtude dessa pandemia. Então, é um processo dessa realidade que bate à nossa porta de maneira muito poderosa, nos chamando a atenção para este que é um evento natural, mas que muitas vezes a gente não considera. Muitas vezes a gente vive como se isso não fosse acontecer. E aí nós enfrentamos um sofrimento adicional. É natural que exista o sofrimento à medida em que acontece a separação de outra pessoa através da morte. Sabemos pela doutrina espírita que essa separação é temporária, que continuamos a existir no mundo espiritual. No entanto, enquanto vige essa separação e o processo em si, nós sabemos que ele traz a sua carga de sofrimento. À medida que nós buscamos refletir sobre o processo de morte e de morrer, nós nos preparamos mentalmente para enfrentar essa situação. Tanto enfrentar a morte, a minha própria morte, quanto encarar a morte das outras pessoas. Mas veja, isso é um sofrimento inevitável. Isso é importante para que a gente comece a se desfazer, esse é um processo longo, das várias ilusões que alimentamos à medida que estamos encarnados. Uma das ilusões é a gente achar que o fato de ignorar certos eventos, que eles não vão nos afetar. A morte é o exemplo mais direto, e a pandemia traz isso de maneira direta e indireta. Porque às vezes eu posso achar que vai chegar, mas vai chegar para os outros e nunca para mim. Então, minha gente, discutir sobre o sofrimento é falar sobre alguma coisa que é tipicamente do ser humano, é algo democrático. Todos nós temos experiência acumulada sobre isso. Todos nós sabemos, entendemos o que é sofrer. E somos capazes de identificar várias situações na vida que causam sofrimento. Então, um grande ponto que se coloca para nós, através da doutrina espírita, é, uma vez entendendo essa realidade,
Identificar quais são aqueles sofrimentos que independem da nossa escolha, quais são aqueles que se ligam às nossas escolhas. Estudar os mecanismos de ação diante do sofrimento para que a gente possa aproveitá-los na trajetória de progresso espiritual. Esse é o grande fator. Nenhum de nós se distingue por causa de acumular a experiência do sofrimento. Mas o que nos proporciona, o que nos impulsiona nesse processo de evolução é como que nós lidamos com o sofrimento. E aí o primeiro deles que nós precisamos pensar é a questão da morte. Como nós lidamos com a morte? Como eu lido com a minha morte e com a morte das outras pessoas? Eu paro para pensar sobre isso? Como que eu faço essas considerações? Vejam que isso vai trazendo para nós outras questões. Questão do desapego nas relações e das posses, que não são posses no sentido absoluto, né? Somos usufrutuários. As ilusões que alimentamos, todas elas a terra há de comer, como se diz. Então, onde está aplicado o nosso esforço? Será que nós nos empenhamos, gastamos as nossas energias em processos que são transitórios? Será que nós gastamos as nossas considerações sofrendo para alcançar aquilo que vai escorregar por entre os nossos dedos? É o que a gente precisa pensar. Eu me lembrei de outra história aqui que gostaria de comentar com vocês. Acho que ela é muito educativa também nesse sentido de como nós lidamos com o próprio sofrimento. É a história de uma cantora norte-americana, ela é jovem, está na faixa dos 20 anos. Eu descobri ela assistindo na internet. Ela se chama Mandy Harvey. Para quem tiver interesse, e ela apareceu pela primeira vez, ao que me consta, num programa American's Got Talent, aquele programa de talentos artísticos que vai de tudo um pouco, e ela, no caso, foi cantar. Procurem esse vídeo no YouTube, é muito interessante. E o que mais impressiona se a gente apenas escutar essa jovem fazendo a execução musical, a gente já fica impressionado porque ela é muito afinada, tem muita técnica e canta muito bem. Uma coisa que é extremamente agradável. Só que o que surpreende é, quando você assiste o programa, a primeira vez que ela aparece no programa, ela é uma jovem que ficou surda. E aí é uma coisa que impressiona porque ela não nasceu assim. Então, e ela conta história no programa, por isso que eu indico vocês de assistirem. É muito impressionante. Ela, desde criança, vai sendo educada no universo musical. Então, ela vai para a escola, faz musicalização, aprende a manejar alguns instrumentos, aprende a cantar, teoria musical, essa coisa toda. Então, a vida dela está organizada para esse projeto de fazer música. E aí, no final de sua adolescência, ela então descobre que tem uma doença degenerativa que é rara nos tecidos responsáveis pela audição. E ela então no processo, ela perde a sua audição devido a essa doença. E então a sua vida muda por completo. Ela fala sobre isso. Além dos vídeos, tem entrevistas também, vários sites na internet, é interessante buscar. E ela comenta de como que isso a impactou de maneira muito poderosa. Porque toda a sua vida estava projetada pela música. Sua vida tinha centralidade na música. E de repente, então, ela manifesta essa doença, perde a audição. E tudo aquilo que ela tinha programado vai embora. Não existe mais. A primeira fase que ela vai viver essa nova situação, essa nova condição do seu corpo, é uma fase de falta de ânimo, de entrega, de uma postura derrotada. É assim que ela vai se encontrar. E é interessante, ela fala isso na entrevista, que ela fica nesse processo e uma vez ela estava dentro de casa, foi descer umas escadas, tropeçou e caiu. E ela ficou espalhada ali no final dos lances de escada, e muito triste, chorando. Mas nesse momento ela disse que teve um insight. E ela percebeu que aquilo era exatamente o que estava acontecendo na vida dela. Ela podia fazer essa escolha.
de permanecer como uma pessoa amarga, infeliz, por causa desse problema de saúde que modificou completamente seu plano de vida, ou que ela poderia adquirir uma outra resposta. Baseado nesse estímulo, nesse insight, ela então parte com uma nova atitude e ela faz uma série de aprendizados, não só para se comunicar um novo linguajar, mas também como para desenvolver técnicas para continuar trabalhando com a música. E é muito interessante porque, como ela já tem uma bagagem de aprendizado, ela confia naquilo que ela aprendeu, ela canta descalça, vocês vão reparar isso no vídeo, que é muito interessante. Ela vai sentindo as vibrações da música que fluem através do chão, e aquilo ajuda ela a coordenar as coisas, e ela também usa uns aparelhos que vão dando uma resposta visual. E através disso ela continua a sua vida. O mais interessante é que numa das entrevistas ela diz assim: cometi o erro de depositar todos os sonhos da minha vida, né, em apenas um lugar. Isso é muito interessante porque parte do nosso sofrimento é exatamente por causa disso. Nós idealizamos como que seria a vida feliz para nós. O que tem de acontecer, a ordem que tem de acontecer, como que as coisas devem se desenrolar, como que a gente vai estar. E aí vem a vida com seus processos educativos e rompe completamente as bases, a fina base onde estava calcado todos esses sonhos. E nós temos que nos readaptar. É interessante que no pensamento espírita nós temos ferramentas para pensar sobre isso. Muitas vezes são provas que nós escolhemos, que vão aparecer em certos momentos da nossa vida, nos convidando ao amadurecimento espiritual. E vejam, aqui é um ponto delicado. Aqui a interpretação do sofrimento como uma prova, e a prova não é a finalidade em si. A prova ela serve para o crescimento espiritual. Então, a Mandy Harvey não está uma pessoa melhor, e eu admiro muito ela. Quando crescer, eu quero ser igual a ela. Mas ela não é uma pessoa melhor porque ela tem a doença no mundo. Ela conseguiu se transformar para melhor por conta de como ela resolveu agir diante do sofrimento que a vida lhe apresentou. Que possivelmente é uma prova que ela escolheu, se não for uma expiação. Mas vejam vocês que isso pouco importa. Independente de nós termos escolhido especificamente atravessar uma situação de sofrimento, ou que essa situação se apresente para nós como uma consequência de uma escolha equivocada no passado, de qualquer forma a situação se apresenta para nós e precisamos lidar com ela de alguma forma. O sofrimento em si não é capaz de nos amadurecer. Apenas se nós, a partir da situação de sofrimento, buscamos transformar comportamentos, pensamentos e atitudes, é que ele tem alguma serventia para nós. Do contrário, nós caímos em um ciclo vicioso, onde o sofrimento vai se repetir, porque os comportamentos permanecem e a gente sofre bastante, mas a gente não progride, ou progride muito pouco. Então, o essencial não é a gente ter uma carga elevada de sofrimento e nem ser desejável. Isso é contra o nosso próprio instinto básico, nosso conforto psíquico. Mas a questão é como que nós agimos e reagimos diante do sofrimento. Vejam, a morte é inevitável. Nos compete, então, adquirir um posicionamento diante dessa inevitabilidade. As provas que nós escolhemos, quando nós estamos encarnados, muito provavelmente vão aparecer e precisamos lidar com elas. Por outro lado, existem situações onde nós podemos fazer escolhas. E aí é fácil constatar que boa parte dos sofrimentos que nós enfrentamos se relaciona a escolhas inadequadas da presente encarnação. Não são inevitáveis pelo fato de estarmos no mundo de provas e expiações, não são provações que escolhemos atravessar, mas são resultado da nossa imaturidade espiritual. Ou no linguajar de Allan Kardec, isso está muito bem colocado no livro Céu e Inferno, para quem tiver interesse, ele vai dizer que são as nossas imperfeições, e que aí o nosso sofrimento está na medida das nossas imperfeições. O que são essas imperfeições, gente? É o que nós chamamos de vícios morais. Orgulho
egoísmo, inveja, ambição, apego, egoísmo e por aí vai. Nós temos ideia do que se trata. Então vejam, pensar sobre como encarar o sofrimento é pensar sobre as origens do sofrimento. Porque pensando nessas origens, nós adquirimos um senso de justiça. Veja, no caso da Kisa Gotami, que falamos logo de início, né, ela não é uma escolhida pelo poder transcendente para atravessar ela, especificamente, aquela forma de sofrimento. Isso é uma condição inerente ao sujeito encarnado. Então, o primeiro processo é nós sairmos dessa ideia de injustiça ou de nos considerarmos escolhidos para certo tipo de sofrimento. Nós estamos numa coletividade e vivenciamos situações muito semelhantes uns aos outros, mais até do que nós imaginamos. À medida que isso acontece, não existe injustiça nesse processo. Nós não fomos escolhidos ou aleatoriamente aquilo apareceu para nós. Nós vamos enfrentando aquilo que é necessário para o nosso processo evolutivo. Pensar nas causas implica como nós vamos nos posicionar, como nós vamos agir diante disso. Se o sofrimento é inevitável, de uma causa que não depende de mim, o melhor que eu posso fazer é me preparar mentalmente, lidar com isso, me adaptar no que é possível para aquela situação, como é o caso da morte, por exemplo. Uma doença que se apresenta para mim, na medida que eu estou encarnado, não tem mais como escolher aquilo dali. Mas eu tenho a escolha de como vou me portar diante disso. E com o alento da doutrina espírita de que nós sabemos que toda situação é transitória. Então, por mais que o sofrimento seja desagradável, ele tem prazo para terminar. Isso deve servir de estímulo para nós em nossas reflexões. Estou atravessando uma situação que é desagradável, muitas vezes não depende de mim. No caso da pandemia, mescla muito bem esses dois elementos. Aquilo que se coloca para mim e aquilo que é o meu poder de escolha. A pandemia em si, eu, um cidadão comum, que eu não tenho como simplesmente evitá-la, ou que ela não aconteça, ou que ela simplesmente não se aproxime de mim. Não é assim que as coisas funcionam. Mas atendendo às recomendações das organizações sanitárias para a prevenção de contágio, tudo aquilo que nós vimos acompanhando, eu escolho a maneira como vou lidar com isso. Claro que existem outras questões ligadas à pandemia, e esse é um tópico interessante para nós, se refere às questões psíquicas. Nós vivemos tempos extremamente desafiadores para nós. Implica dizer que todos nós somos mais exigidos sob o ponto de vista da sanidade mental, sob o ponto de vista da convivência com aqueles que vivem conosco, sob o ponto de vista da sobrevivência material, de maneira mais grave com o conjunto expressivo da população, de maneira intermediária, mas na maioria todas as pessoas afetadas de alguma forma. Vejam, é aquilo que o tempo coloca para nós. Esse é o momento de nós crescermos. Como nós nos posicionarmos diante disso vai determinar muito do aproveitamento que teremos desse período. Eu me lembro também, como uma última história, de um rapaz, e eu falo isso porque está publicado na internet, não estou fazendo exposição indevida de ninguém. E é uma história que me impressionou muito porque é um rapaz que é muito jovem, diagnosticado com um tipo de câncer e ele precisa fazer os tratamentos para depois chegar no transplante. Se eu tiver lembrado bem, tinha que fazer hemodiálise também. Eu me lembro de que a reportagem fala que a mãe teve que entrar na justiça para obrigá-lo a fazer o tratamento. Esse jovem estava muito revoltado, indignado com a doença que ele acometia. E uma das frases dele que me chamaram a atenção foi que ele dizia assim: se eu não posso viver com saúde, né, não posso viver do jeito que eu quero, então não vale a pena viver. Eu achei isso muito interessante para poder pensar de que a maioria de nós talvez não chegue ao extremo que esse jovem chegou, essa forma de pensar. Mas não quer dizer que a gente não tem semelhança no modo de pensar e no modo de agir com o que ele fez. Às vezes a gente pode achar que é melhor desistir de alguma situação porque ela está imbuída de alguma forma de sofrimento para nós. É como se a gente quisesse viver desde que o modelo de vida que a gente escolheu não apresente nenhuma forma de sofrimento para nós. Mas isso é possível de acontecer.
Só que esse tipo de reação de comportamento, essa indignação da nossa parte, ela reflete imaturidade. Então nós ficamos oscilando entre extremos que são desafiadores na fase evolutiva que nós nos encontramos. Entre uma passividade e entre uma agressividade. Entre a passividade de tem que ser assim mesmo e pronto, acabou. Ou seja, nenhuma ação é feita no sentido de trabalhar diante do sofrimento e daqueles que são evitáveis, quando não aceitar nenhuma forma de sofrimento, nenhum acontecimento na vida que confronte os meus sonhos e os meus desejos. E isso é escolher uma maneira imatura de viver e que aumenta o sofrimento. Na verdade, ele é multiplicado. Porque aí acontece o que os budistas gostam de chamar de sofrimento do sofrimento. Eu sofro porque sofro. Então tem o sofrimento da situação em si e tem o sofrimento da indignação de atravessar essa situação de sofrimento. Isso ainda é muito característico nosso. O sofrimento do sofrimento é algo que nós podemos manejar melhor, se nós tivermos interesse e se nos esforçarmos para tanto. Só que isso nos leva a tocar em pontos delicados do nosso comportamento. As nossas ilusões, os nossos apegos. Então, quando nós atravessamos frustrações e decepções na vida, essas são situações importantes para nós. São situações profundamente educativas. Uma vida que tem apenas satisfação, no nosso estágio evolutivo, é perigosa do seu ponto de vista espiritual. Porque implica numa certa comodidade. Implica em que a gente não fazer esforço para aprender, para crescer, para rever sentimentos e comportamentos. Então essas situações sofridas têm o seu valor. Não é que a gente as deseje, mas elas são inevitáveis no nosso estágio evolutivo. Isso é uma realidade. Então, para encarar o sofrimento, a gente precisa lidar com essa realidade. Eu encerro essa breve introdução lendo esse pensamento que está no Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 5, que é onde Allan Kardec discorre justamente sobre essa questão das aflições. E no item 13, Kardec comenta assim: o homem pode abrandar ou aumentar o amargor de suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abrange na sua visão a vida corpórea como um ponto do infinito, compreendendo a sua brevidade, sabendo que esse momento penoso passa bem depressa. A certeza de um futuro próximo e mais feliz o sustenta e encoraja, e em vez de lamentar-se, lhe agradece ao céu as dores que o fazem avançar. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição de importância das coisas mundanas, a moderação dos desejos humanos, fazendo o homem contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, e sentir menos os seus reveses e decepções. Essa é a nossa proposta. Uma breve introdução, discorrendo sobre alguns pontos que a gente considerou interessantes a respeito do sofrimento. Agora eu fico aberto, se vocês quiserem dialogar comigo. Estou rodando aqui as mensagens do lado para ver se tem algum comentário ou se tem alguma pergunta ou discordância que vocês queiram fazer para a gente continuar. Se não tiver nada, aí a gente encerra. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, perguntar, discordar? Fique à vontade para escrever. Aqueles que tiverem interesse, a história da Kisa Gotama eu retirei desse livro aqui, Arte da Felicidade, capítulo que fala sobre sofrimento. Muito bom esse livro, se tiver interesse, casa muito com o pensamento da doutrina espírita. Escrever uma pergunta aqui, está dizendo assim: você acredita que só quando passamos por algum tipo de sofrimento
Podemos realmente entender o que é essa dor? Isso é inerente ao tipo de mundo que estamos? Essa é uma pergunta interessante. Eu acredito que o processo de empatia é muito mais fácil de acontecer quando nós experimentamos algo semelhante que outra pessoa experimentou. Isso parece ser bem claro, né? Em várias situações da vida, até a gente comenta sobre isso. Quando a gente está na posição daquele que experimentou algo, a gente comenta isso com as outras pessoas. Mas eu senti na pele, eu sei daquilo que eu estou falando, né? É claro que esse processo de viver algo semelhante aumenta o nível de compreensão, né? Mas isso não quer dizer que a gente não seja capaz de exercitar algum entendimento a respeito da dor ou do sofrimento que as outras pessoas atravessam. Tá legal? É claro que uma compreensão ela pede algum tipo de vivência, mas o entendimento, né, eu acredito que todos nós somos capazes de fazer. Tanto assim, a gente tem alguma capacidade de empatia que mesmo nas atividades criativas, quando a gente assiste algumas histórias, elas são capazes de mexer com a nossa emoção, com as nossas emoções. E a gente sabe que aquilo é uma encenação, e ainda assim mexe com a gente, né? Com as emoções positivas ou com as de tristeza, por exemplo. Então a gente é capaz de formular algum entendimento. Mas isso nos remete mais ainda. Esse entendimento é verificado quando a gente sabe respeitar a dor do outro. Então, algumas vezes, conversando com as pessoas, eu aprendi assim, você perguntar, você sabe o que eu estou dizendo? Eu respondo assim, olha, eu não vou dizer que compreendo na totalidade, mas entendo, imagino que seja uma situação desagradável e por causa disso respeito a sua dor. Não há como a gente quantificar as dores nem compará-las, mas esse é um processo que também causa sofrimento em nós. Se a gente quiser ficar comparando desgraça, aqueles campeonatos, né, de que quem já atravessou o pior na vida, né, isso é apenas um aspecto mórbido do nosso comportamento. A gente deve simplesmente respeitar o outro, cada um de nós sente de maneira diferente, situações são semelhantes. Pode olhar o processo de luto, né? A gente vai ver as pessoas reagindo de maneiras bem diferentes, é o mesmo familiar querido, por exemplo. A gente tem que respeitar isso. Uma compreensão profunda, naturalmente, vem de uma experiência. Mas a gente não precisa viver todas as dores do mundo, nem invejável, por favor, para ter alguma forma de entendimento e de, consequentemente, respeito pela dor das outras pessoas. Padinha está fazendo algumas perguntas aqui. Podemos dizer que ainda aprendemos, inclusive através do processo da dor? A dor, como também as boas ações, seria um incentivo para a mudança? Penso que sim. Do que eu leio dos sábios espirituais, todos eles comentam sobre isso. Muitas vezes é o sofrimento o grande estímulo para que a gente possa realizar algumas mudanças. Eu insisto em algo que cheguei a comentar na introdução, de que o sofrimento por si só não vai causar essa mudança. Porque, do contrário, bastaria a gente sofrer bastante para sermos bastante evoluídos. E ao analisar a nossa realidade, nós somos criaturas sofridas, digo isso sem pieguismo, por favor, somos criaturas bastante sofridas, mas não somos, na generalidade, de anjos de virtude. Pelo menos não sou, não sei quem está me assistindo. Mas, naturalmente, o sofrimento tem esse papel de estímulo, sim, né? A gente pode crescer fazendo as escolhas que não passem por consequências danosas para nós. Mas é preciso distinguir duas coisas, né? O sofrimento é uma realidade inerente a espíritos imperfeitos. Então, mesmo que eu não tenha praticado ações ruins, o sofrimento há de aparecer por causa da minha condição evolutiva. Por exemplo, a nossa condição evolutiva, considerada inferior dentro do pensamento espírita, a reencarnação é uma necessidade. À medida que nós estamos reencarnados, há sofrimentos típicos da circunstância de estarmos encarnados. Não fiz nada de errado para isso. O maior deles a gente citou, né, que é o da morte. Então é um sofrimento que acontece em nossas vidas. Não fizemos nada de errado, mas faz parte da circunstância de estarmos evoluindo. Mas há um conjunto de outras circunstâncias que, se não vier o sofrimento, parece que nós não nos ligamos à necessidade de mudança. E mais ainda,
O sofrimento que aparece como consequência de uma escolha equivocada, ele serve também para desestimular as ações negativas. Está colocado por Kardec no livro Céu e Inferno. Então, dentro dessa pergunta do Pardinho, eu penso que na nossa condição evolutiva, a maneira como nós os conduzimos, é fato perceber que o sofrimento é uma necessidade, inclusive para incentivar a mudança. Nós somos muito lentos para produzir mudanças morais, pouco esforçados. Falo isso na generalidade. Não quero aqui fazer juízo de valor sobre nenhuma pessoa. Então, a gente vê isso, por exemplo, eu acho muito impressionante, os depoimentos de pessoas que têm ou doenças crônicas ou que têm mudanças severas na vida provocadas por acidentes ou por doenças. E essas pessoas comentam sobre mudanças de atitude, de comportamento, e que elas associam diretamente ao sofrimento vivido. Então, é todo um conjunto de experiências que reforça para nós que sim, nessa fase evolutiva, sofrimento é um incentivo para a mudança. Desagradável, mas onipresente. A Pitt pergunta assim: sendo a morte um fato que não depende de nós, como saber o tempo para terminar o luto? Nossa, ai que difícil. Porque isso me remete a uma discussão que acontece na área da psicologia, da psiquiatria, da saúde mental. Quando você vai estudar os transtornos mentais, são estabelecidos critérios com base em todo um conjunto de pesquisas e de prática clínica para determinar o que vai caracterizar certo tipo de transtorno. E no último manual que reúne os códigos dessas doenças e tal, foi uma discussão que é apresentada. Tem lá, eu não me recordo agora, preciso olhar, preciso conferir. Mas tem lá um tempo que é colocado, que se determina sobre até esse tempo o indivíduo estaria vivendo muito saudável. Mas esse é um marcador que é colocado mais a título de dar uma referência. Porque como é algo subjetivo, né, é complicado a gente ter um marcador único, um marcador universal e fixo. Né? Então não tem um tempo no sentido assim, vamos contar de maneira precisa, o luto tem que acabar nesse tempo. Mas, quando a gente conversa com os profissionais da área, quando a gente lê os materiais da área, eles vão dizer que é um período aproximado onde se espera que o indivíduo tenha realizado o seu processo de luto. E é insisto, tem que conferir no material de novo, de cabeça agora não estou me lembrando. E aí, dentro desse tempo, se o indivíduo não conseguir elaborar-se completamente, significa que ele está com alguma dificuldade. Em guardando essa dificuldade, não está conseguindo resolver sozinho, então é indicado que esse indivíduo busque ajuda profissional para que ele conduza seu processo de luto e consiga resolvê-lo. Lembrando, minha gente, que resolver o processo de luto não significa deixar de sentir saudades. Pelo contrário, o indivíduo resolve essa situação intimamente. Aprende a lidar com essa saudade, aprende a lidar com a falta. Se eu me lembro bem, é o escritor Mia Couto, estou tentando lembrar o livro, e ele fala assim: morto amado nunca para de morrer. Que é uma expressão poética que fala sobre isso. A ausência do outro é uma presença que vai ser carregada pelo resto daquela encarnação. Então, resolver esse luto o indivíduo estar psiquicamente equilibrado, o indivíduo é capaz de retomar as suas atividades, o indivíduo não está consumido pela tristeza, não está consumido pela indignação. E aí compete uma análise do profissional da área para ver em que ponto isso acontece, se o indivíduo chegou na fase terminativa sobre isso. A Lucy, deixa eu baixar aqui, está comentando aqui. A pandemia que estamos passando hoje seria um processo necessário de dor e sofrimento para um amadurecimento espiritual, mas ao mesmo tempo uma bancarrota para muitos espíritos que se negam a sair do egoísmo, da abastança material, etc. Nossa, que pergunta difícil. Eu penso o seguinte, do que eu tenho lido dos especialistas da área,
A circulação desse vírus entre nós, que, ao que tudo indica, tem origem nos morcegos, tem a ver com o nosso modelo de civilização, que vai mexendo na vida desses animais e de outras espécies, e aí fica mais fácil desses vírus circularem transitando dessas outras espécies para nós. Mas temos outras vacinas, outros vírus ao longo da história que foram transmitidos a nós por causa disso, por causa da criação de porco, por causa da criação de vaca, inclusive doenças antigas. Eu estou ruim de memória hoje, estou tentando lembrar. São doenças que são comuns até, porque tem tratamento, vacina, etc., que passaram assim. Então é o seguinte, à medida que a gente está encarnado e vai fazendo essas escolhas, o modelo civilizatório, econômico, que cria, por exemplo, a devastação da natureza, isso, minha gente, se relaciona diretamente com a sociedade de consumo, que é o caso que nós vivemos. Então, isso é uma consequência das nossas escolhas. Então, assim, obrigatoriamente deveríamos passar por essa pandemia? Penso que não. Penso que é o resultado de algumas coisas. Se fossem vírus que já circulam entre nós, ou que a origem não depende daquilo que a gente faz, ou que tem a ver com a nossa ignorância, como a que aconteceu na Europa, né? Na Idade Média, peste negra, matou ele não sentia ideia do que produzia, de como se transmitia. Assim, são circunstâncias que fogem ao alcance, que não é o caso de hoje. E quando a gente diz, será que isso é necessário da bancarrota de muitos espíritos, são egoístas, estão na abastança? Claramente não. E eu retomo aquilo que falei antes. O sofrimento por si só não amadurece as criaturas. Digo isso porque nas situações extremas, o mais comum é que a gente reforce os nossos comportamentos. Habitualmente, essa é a nossa primeira reação. Indivíduos mais abastados, por exemplo, tendem a se isolar mais, tendem a se proteger mais, fugir para lugares paradisíacos, luxuosos, etc., e evitar contato com o grosso da população. Tendem a querer proteger os seus negócios mesmo em prejuízo da vida e da saúde de outras pessoas, que é exatamente o que nós estamos acompanhando. É interessante você falar isso porque nós assistimos, especialmente no começo, que não é novidade, as pessoas comentando de que sairíamos da pandemia uma sociedade muito melhor, transformada, etc, etc. Isso é claramente uma ideação. É um desejo bacana, quero dizer, que compartilho, acho que gostaria, né, de viver numa sociedade assim. Mas claramente não é o que acontece. Porque aí volta na empatia, que foi comentado lá mais acima. Né? Quando se diz que estamos todos no mesmo barco, é a brincadeira do Titanic. Né? Mas quem está na primeira classe, do ponto de vista material, né, gente? Quero dizer isso. Tem quem está em classes inferiores. Para igualar isso, deixar o processo justo, o que nos diz a doutrina espírita? Processo de reencarnação. Vamos transitando nas diferentes condições, inclusive as econômicas, para experimentarmos de tudo um pouco. E até mesmo para amadurecermos e nos corrigirmos. A pandemia, por si só, não fará nenhuma bancarrota de espíritos egoístas, nem fará de alguns espíritos seres iluminados. É sempre a atitude, como nós nos comportamos diante dos processos, é que vão dizer esse respeito. Pessoas que vão passar pela pandemia sem mudar nenhuma vírgula. Pelo contrário, reforçando certos comportamentos viciosos. Há outros que não. É um processo que levará o indivíduo a maior introjeção, olhar mais para si, enfrentar as questões de família, que na rotina agitada não ficam trabalhadas, etc. Então depende do comportamento da criatura. A Virgínia está comentando aqui, perguntando: o espírito desencarnado sofre um luto como nós? Interessante essa pergunta. Varia a resposta clássica do espiritismo. Varia de acordo com a condição do espírito. Aquele espírito que for muito apegado à vida material, a gente pode chamar de luto, né? Embora seja um luto inverso, né? Porque o sujeito está vendo luto no mundo espiritual. Mas o indivíduo, o espírito que é muito apegado à vida material, sofre nesse processo. E esse é um fator tão importante, Virginia, que Allan Kardec discute essa influência no livro Céu e Inferno de novo. Na segunda parte, o primeiro capítulo, que é poeticamente intitulado de A Passagem, onde ele comenta sobre isso,
E ele vem falar da dificuldade do espírito em desencarnar. E essa dificuldade diz respeito a essa coesão entre o corpo e o perispírito do sujeito. Mas qual é o fator que está causando esse aperto no laço? Allan Kardec vai dizer: o apego à vida material, o apego às coisas da matéria. Então, para esse sujeito extremamente apegado à vida material, sofrimento duplo. O sofrimento do processo de morrer em si, que pode lhe acontecer, o sofrimento de estar fora daquilo que ele achava que era seu. Ele vai ver que você fala: imagine para um sujeito que é avarento e que tem uma família que vai disputar, conforme nós vemos acontecer, todos nós observamos várias situações do tipo, a família vai disputar até os talheres dessa pessoa. Né? Imagine esse espírito extremamente apegado àquilo que ele achava que era seu, observando aqueles que ele achavam que eram seus queridos brigarem de maneira brutal, muitas vezes. Ele sofre por isso, porque ele está apegado com aquilo. Se o espírito está numa condição mediana e transita, descobrindo o mundo espiritual, e o que tem de melhor lá, porque existem algumas possibilidades melhores, o divino não dá valor ao que fica aqui na Terra. Então eu retomo aquilo que Kardec falou no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele depende do nosso ponto de vista. Se o espírito desencarna com essa mentalidade ambiciosa, pegada, ele sofre bastante. E sofre por ver que as pessoas vão fazer uso daquilo que ele achava muito iludido que era seu, que foi apenas um uso flutuado, e nada mais do que isso. Né? Então, pode haver um luto? Ele pode. Esse luto pode ser, inclusive, no sentido psíquico da separação com os queridos. Os desencarnados são tão variados quanto nós encarnados. Então, a gente pode perceber que há espíritos desencarnados profundamente insatisfeitos com a separação dos que estão encarnados. Querem ver a todo custo, querem continuar convivendo a todo custo, como se ainda estivessem encarnados, que querem fiscalizar a vida dessas pessoas. A gente tem um exemplo clássico, popular, no movimento espírita, que é na obra Nosso Lar, reconhecidíssima da maioria das pessoas. André Luiz, em seu processo de adaptação e de educação no mundo espiritual, um dos itens que acontece é justamente esse. André Luiz quer voltar para ver a sua mulher. Né? Essa ideia da posse. Não é uma relação, mas é uma posse. Quantos de nós não fazemos algo do tipo? E aí os amigos dele, os seus orientadores, não atendem o seu pedido de imediato. Ele tem que cumprir um processo inicial de amadurecimento lá e depois ele retorna, alguns anos depois. E aí quando ele volta, ele estava todo empolgado, cheio das ilusões, continuava com elas desencarnado, e percebe que a vida encarnada da sua mulher, ex-mulher, continua, inclusive no novo consórcio, aquilo para ele inicialmente foi um baque. Exato. De onde vem o espanto dele? Porque ele ainda estava se considerando como um indivíduo encarnado e guardando o tipo de comportamento, de atitude de um sujeito encarnado. A partir dali, então, a realidade mostra para ele, sempre a realidade, nos educando, nos encaminhando em outro sentido. Ele poderia ter ficado revoltado, por exemplo. E nessa revolta ele poderia ter começado a perseguir essa pessoa que estava na casa dele, poderia lançar ideias de perturbação, poderia tentar prejudicar. Então vejam, né? As reações variam também de sujeito para sujeito, de espírito para espírito. Bom, por hora são todas as questões colocadas aqui na lateral. Alguém ainda quer comentar mais alguma coisa? Ou fazer alguma pergunta? E do contrário, a gente pode encerrar. Os encarnados. Quem gostaria de colocar mais alguma coisa? Passando aqui, acho que eu vi todas. Acho que não fiz uma deselegância de deixar ninguém de fora. Temos
as boas noites aqui. Então, acho que é isso então, gente. Algumas reflexões que a gente traz, insisto, do Evangelho segundo o Espiritismo, do livro Céu e Inferno, trazem bastante o fundamento da doutrina espírita, esse respeito. A mensagem final é essa: assim, é preciso encarar o sofrimento. Nós estamos muito habituados a fugir de não considerá-lo, reprimi-lo, fugir através de distrações exteriores. Isso é muito comum, né, a gente fazer. Essas distrações podem ser tanto através do divertimento, que nos retira a capacidade reflexiva, pode ser através do uso e abuso de substâncias, como remédios para dormir, como ansiolíticos, como álcool, outras drogas. Veja que eu falei desses remédios usados de maneira abusiva e não indicados nesse contexto. São maneiras que a gente pode fazer de fugir, né? Mas é preciso que a gente olhe de frente. A Lívia faz uma consideração aqui e ela pergunta: você acredita que a pandemia estava programada, ela foi entre aspas, para o planeta e para os espíritos encarnados nesse período, como prova e expiação? A pandemia rende, né? Ainda mais para discutir sobre o sofrimento. Eu fiz algumas considerações antes a esse respeito. Eu não vou bancar aqui o Sabereta, porque eu não estou no grupo de elite dos espíritos da Terra e que organizam a vida do nosso planeta, para dizer mais ou menos que estava programado. Mas eu acredito que, independente de estar programado, serve como processo educativo para nós, dependendo de como nós vivemos isso. No Brasil, por exemplo, onde temos uma desigualdade social absurda, provocada por nós, origem exclusivamente humana, em tempos de pandemia, a gente percebe o quanto esse sofrimento bate de maneira muito mais pesada na vida dessas pessoas do que em outras que apresentam condições, né? Então, eu acredito que, assim, independente da gente conseguir criar essa classificação, essa pandemia ser uma prova ou uma expiação, a gente precisa lidar com ela. Talvez o mais importante nesse momento seja isso: como nós vamos lidar com isso? Se está programado, então não depende de nós. A escolha é o nosso tempo coloca, vamos atravessar. Eu vi algumas reflexões na internet que eu achei interessantes. As pessoas que nasceram no início do século passado atravessaram coisas semelhantes. São pessoas que atravessaram a Primeira Guerra Mundial, pandemia de gripe espanhola, período de depressão econômica, Segunda Guerra Mundial. A metade inicial do século passado foi tumultuada. Assim, estava programado de acontecer? Não necessariamente. Uma guerra não tem de acontecer necessariamente. Mas eu penso que diante do comportamento dos seres humanos, não é difícil dos espíritos entenderem que certas ações vão acontecer, tá? De acordo com como vai sendo conduzido. Por exemplo, Jesus várias vezes, claro que é nível individual, está falando nível coletivo, mas algumas vezes, né, ele diz o que vai acontecer, né, inclusive com Judas. Mas, poxa, né, Judas estava obrigado a fazer aquilo? Não. Mas Jesus, percebendo a atitude dele, os comportamentos, deduziu que naquela toada ele iria agir daquela forma. Então, o que eu penso é que os espíritos superiores têm uma capacidade de entendimento dos movimentos coletivos muito maior do que a nossa. E aí eles têm mais propriedade para falar sobre programação ou não sobre isso do que nós, que olhamos enquanto espíritos inferiores de baixo para cima, vamos dizer assim. Sugiro a você uma obra interessante para provocar as reflexões, que não é espírita, é uma obra fascinante. É do grande gênio da ficção científica do século passado, que é o Isaac Asimov. É um livro que se chama Fundação. É uma trilogia. Nesses livros, ele discute o futuro criado da humanidade, onde nós já não estamos mais no planeta Terra, já nos espalhamos pela galáxia, mas tem uma série de eventos que vão acontecer. E aí um personagem da ficção, ele desenvolve uma ciência que ele chama de psicohistória, onde ele é capaz de dizer o que vai acontecer com a humanidade nos próximos milênios. E é muito interessante esse livro porque casa muito com a nossa tentativa espírita de tentar entender isso. Como que essa coisa toda é programada?
estão me vendo? O vídeo aqui para mim sumiu. Tem uma pergunta aqui da Joselita, está perguntando se quando a pessoa desencarna desorientada por doenças, como há de chegar no mundo espiritual? Mais uma vez, a pessoa, ao transitar através da desencarnação, né, ela leva a própria condição. Então, muito provavelmente, ela chega no mundo espiritual desorientada, porém amparada pelos amigos espirituais. E esses amigos vão tutelar, vão cuidar desse espírito para que ele vá recobrando a sua consciência, vá entendendo a situação e aí possa novamente caminhar pelas suas próprias pernas. Tá? Então, assim, muito provavelmente chega desorientado, sim, mas à medida que ele vai sendo amparado, tutelado, ele entra num processo de tratamento, de recuperação, e aí então ele recobra a normalidade da sua saúde. Eu vi o Padinho escrever que não estamos te vendo, porque eu não estou me vendo. Sou eu. Mas, Joselita, assim, a desencarnação não opera milagres. Né? Então, assim, o indivíduo que tem uma desorientação, nesse caso por doença, primeira etapa do mundo espiritual, se espera isso mesmo. Chega desorientado. À medida que ele vai sendo amparado, orientado, então esse indivíduo vai retomando, passa por um tratamento no mundo espiritual. Eu acompanho muitos participantes de reunião mediúnica e conversando com companheiros de outros trabalhos, e na literatura também. Esses espíritos superiores, os bons espíritos, são muito generosos. Né? Então, quando nós chegamos no mundo espiritual, em qualquer condição, com alguma dificuldade, eles nos acolhem, são muito gentis, muito compassivos, nos tratam de acordo ali com as nossas limitações, e aí vão realizando um tratamento, e a gente vai retomando as melhores condições. Então é isso, minha gente. Eu agradeço muito a participação de vocês. Espero que essa conversa seja útil para que a gente possa lidar de maneira mais amadurecida com os desafios da vida, com os sofrimentos que estão colocados para nós, esses que a pandemia nos oferece, e considerar que esse é o tempo justo, apropriado para que a gente possa realizar as nossas experiências. Todos esses sofrimentos que nós estamos enfrentando decorrentes da pandemia, seja ligados à sobrevivência material, de convivência, né, as exigências psíquicas e sentimentais que nos são feitas, né, esse é o tempo exato, é a oportunidade melhor para que a gente possa progredir. Cabe a nós, então, assumir uma postura condizente para que consigamos fazer disso um aprendizado. A gente agradece a Deus nosso Pai por essa oportunidade, agradece aos Espíritos superiores que nos auxiliaram. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde a todos, dependendo de quando forem ver o nosso vídeo. Até a próxima, pessoal.